Amém? Diga, Deus está no controle. Glória a Deus. Sabe, queridos, todo mundo um dia já disse isso e, na verdade, propositalmente eu fiz você repetir. Diga, Deus está no controle. Eu não sei quantas vezes você já falou isso, mas certamente não caberia nos dedos da sua mão. É ou não é verdade? Quantas vezes você já falou essa frase? Deus está no controle. E, na verdade, nós fazemos uma afirmação como essa com uma frequência, normalmente quando nós estamos diante de uma situação difícil, de um problema que precisa ser resolvido e nós não sabemos como resolver. Diante de uma adversidade, quase que no automático nós falamos, Deus está no controle. É ou não é verdade? Sai naturalmente de nós. E, inclusive, quando nós fazemos isso, fazemos essa afirmação e dizemos que Deus está no controle, até nos dá a impressão de que no momento que nós falamos isso, nós estamos depositando toda a nossa confiança em Deus. É na verdade, quando falamos isso, Deus está no controle, a impressão que dá é que a partir daquele momento, nós depositamos toda a nossa confiança nele. Mas na verdade, queridos, quando nós fazemos uma declaração como essa e dizemos Deus está no controle, na verdade mesmo, aquilo que nós desejamos fazer, o que nós mais desejamos fazer com uma declaração como essa, na maioria das vezes, é transferir para Deus um problema, ou a solução de um problema, que na maioria das vezes, fomos nós mesmos que criamos. Na maioria das vezes, nós tomamos decisões erradas, nós agimos precipitadamente, criamos um problema, não sabemos como resolver, e quando não sabemos mais o que fazer, então naturalmente falamos, Deus está no controle. Mas no fundo, o que nós queremos fazer é transferir para Ele a responsabilidade de resolver um problema que na maioria dos casos fomos nós que criamos. Nós não podemos nos enganar. Eu sei do que eu estou falando, porque isso quantas vezes aconteceu comigo. Agora, essa frase, Deus está no controle, ela pode até trazer a ideia de que nós estamos entrando na dependência de Deus a partir daquele momento. Ou seja, porque eu não sei o que fazer e disse Deus está no controle, eu até posso pensar, eu até posso entender, né, que Deus assumiu o controle a partir do momento que eu falei isso. Mas, na verdade, queridos, Deus ele só passa a assumir o controle de uma situação quando nós estamos no controle dela debaixo da instrução de Deus. Entenda algo. O fato de declarar Deus está no controle não significa que Ele assumiu o controle. Deus passa a ter o controle das situações adversas que muitas vezes se apresentam para nós, quando nós estamos no controle daquela situação, debaixo dos conselhos de Deus que estão na sua palavra. Porque Deus ele não vai descer do céu, sair do seu trono, vir a essa terra e resolver um problema no seu lugar. Está comigo? Como é que Deus assume o controle de uma situação difícil, de um problema, de uma adversidade que nós estamos enfrentando e na verdade nem sabemos como resolver, a partir do momento que nós buscamos as instruções de Deus, os conselhos de Deus, os princípios de Deus, e começamos a agir debaixo dos princípios que Ele estabeleceu. E então, a partir desse momento, Deus passa a estar no controle. Você está entendendo que muitas vezes nós criamos frases de efeito? Nós temos uma linguagem gospel, mais ou menos assim. Quando você não sabe o que dizer para uma pessoa, então você diz o seguinte: Deus sabe de todas as coisas. É ou não é verdade? Deus sabe de todas as coisas. É claro que Deus sabe de todas as coisas, mas Deus sabe que tem pessoas drogadas, Deus sabe que tem pessoas na marginalidade, Deus sabe que tem pessoas na prostituição, e nem por isso Deus pode intervir nessas situações, porque Deus respeita o livre arbítrio. Você entende isso?
Então o fato de Deus saber todas as coisas não significa que Ele está liberado para agir nessas situações. Por quê? Porque Deus precisa de um aval, Deus precisa de uma liberação. Deus não pode impedir algo que nós mesmos estamos tomando a decisão de continuar enredado muitas vezes com aquilo. Então dizer que Deus sabe de todas as coisas não é suficiente. Dizer que Deus está no controle não é suficiente. Por quê? Pelo simples fato de que Deus passa de fato a estar no controle quando eu decido obedecer às instruções da sua palavra, e por causa da sua palavra praticada, Ele passa a assumir o controle. Está comigo? Isso explica muita coisa. Isso explica porque muitas vezes nós vivemos um ciclo vicioso de problemas, nunca conseguimos sair deles, estamos enredados com aquela situação, passa um mês, passa dois, passa um ano, passa 2 anos, e aquela situação, ela continua estabelecida. Por quê? É porque Deus não assumiu o controle? Não, é porque Deus estava pacientemente esperando nós andarmos debaixo do seu conselho, debaixo das instruções da sua palavra. E quando nós andamos debaixo da instrução da sua palavra, aí então Ele assume o controle. Entenda algo. Lembra de um momento que os discípulos estavam apavorados? Estavam no meio do mar com aquele barco prestes a naufragar, a tempestade assolando o barco. De repente Jesus vem andando por sobre as águas, entra no barco, manda a tempestade parar e faz então uma calmaria. Lembra desse texto? Quem foi que entrou no barco? Diga Jesus. Mas eu quero que você lembre que Jesus é a palavra. Ele é o verbo. Ele é a palavra. Porque a palavra entrou na adversidade, houve calmaria. O que eu estou querendo dizer com isso é que quando nós deixamos a palavra entrar no nosso coração e começamos a praticá-la, então essa palavra vai gerar resultado e Deus passa a assumir o controle, porque Deus trabalha por meio da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Deus sustenta todas as coisas por meio da sua palavra. Então você quer de fato que Deus assuma o controle da sua vida? Comece a andar na prática da palavra, comece a andar nos conselhos que Deus deixou para nós, escrito na sua palavra. Porque quando estamos debaixo do seu conselho, da obediência às suas instruções, então de fato Deus assumiu o controle. Sabe, queridos, nós sabemos que Deus ele é o nosso socorro. Nós falamos inclusive isso aqui no começo do culto. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Mas no versículo 1 diz o seguinte: que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Não diz isso? Então Deus é socorro, não é verdade? Deus, Ele é o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Agora, Deus é o nosso socorro, mas o Espírito Santo é o nosso conselheiro. Eu não sei se você já fez isso. Você precisa tomar uma decisão, e aí você não quer tomar uma decisão precipitada, você quer se aconselhar com alguém que já tem uma experiência naquela área. Então você vai conversar com aquela pessoa: olha, você já passou por isso, já lidou com essa situação, me dê um conselho para que eu não erre. Não é bom você tomar um conselho com pessoas que sabem mais do que você? Pronto, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso conselheiro. Sabe o que isso significa? Que Ele sabe coisas que você não sabe. Mas a partir do momento que você o consulta, Ele vai trazer revelação, entendimento ao seu coração. Ele vai te livrar de muitos males. Ele vai te livrar de você entrar em situações difíceis. Ele vai te livrar muitas vezes de você tomar uma decisão errada. Por quê? Porque o conselho do Espírito no seu coração, ele vai colocar um freio em você, ou ele vai te dar um sinal verde para que você dê aquele passo e tome aquela decisão, porque Ele é conselheiro. Sabe quais são as definições do Espírito Santo que habita em nós? Ajudador, mas também é um conselheiro. Não existe conselho mais poderoso, mais precioso, mais assertivo do que o conselho do Espírito Santo. E sabe quando Deus está no controle? Quando nós estamos no controle daquela situação. Por quê? Porque estamos andando debaixo da obediência aos princípios da sua palavra.
e sendo aconselhados pelo Espírito Santo. Então nós não vamos errar, nós vamos acertar, nós vamos ter êxito, nós não ficaremos frustrados. Por quê? Porque antes da decisão eu pedi conselho do Espírito, e o Espírito Santo sabe do seu futuro. Ele conhece o seu amanhã, Ele conhece a sua próxima semana, Ele conhece o seu próximo mês, Ele conhece o seu próximo ano, e Ele é a pessoa certa para te instruir, para te aconselhar. E então, de fato, Deus estará no controle. Sabe, queridos, quantos de vocês sabem que tem o Espírito Santo? Amém? Ele nos foi dado. Você sabia que o Espírito Santo nos foi dado? Nosso Deus é um Deus trino, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus Pai está no seu alto e sublime trono. Deus Filho está sentado à destra do Pai. Mas o Deus Espírito Santo foi enviado. E sabe aonde Ele está? Dentro de você, com você. E Ele é um conselheiro. E por que você acha que Deus te daria um conselheiro se não fosse para você pedir conselho? Eu vou dizer algo. Sabe por que muitas vezes nós erramos tanto? Porque estamos negligenciando os conselhos de Deus, os conselhos que o Espírito Santo tem para nos dar. E por isso erramos tanto, e por isso tomamos tantas decisões erradas, e por isso muitas vezes quebramos a cabeça. Por quê? Porque tomamos decisões precipitadas sem nos aconselharmos com o conselheiro, o Espírito Santo, que nos foi dado para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos socorrer, para estar conosco todos os dias. Então nós precisamos considerar a presença do Espírito Santo. Precisamos considerar a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Amém, queridos? Olha só, quando nós de fato seguimos o conselho do Espírito, ele sempre vai trazer instruções que são concordes com a palavra. Deus nunca vai falar para você algo que está diferente do que está escrito aqui. Algumas pessoas dizem: Deus me falou que é para mim casar com fulano. Isso é balaio de gato, querido. É você que escolhe, não é Deus que vai casar, é você. Não muitas vezes tem esse tipo de coisa acontecendo por aí. Deus falou que é isso, que é aquilo. Ei, Deus não vai quebrar um princípio que Ele estabeleceu chamado livre-arbítrio, livre poder de escolha. Amém? Então Deus nunca vai dar uma direção que já não esteja escrito aqui. Aquilo que o conselho do Espírito Santo dar ao seu coração vai concordar com aquilo que está escrito aqui. Amém? Então entenda algo. Eu vou te dar um exemplo bem prático de muitas vezes nós negligenciarmos a voz do Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, mas eu já tive instruções muitas vezes no meio de um culto como esse aqui, para dar uma semente, uma oferta para uma pessoa. Veio no meu espírito: lance uma semente na vida de tal pessoa. E naquele momento eu pensei: não, isso só pode ser o diabo soprando no meu ouvido. Eu estou precisando tanto e eu estou ouvindo isso que é para você semear na vida de outra pessoa. E só pode ser o diabo. A minha mente racional pensava assim. Agora, se fosse o diabo, ele não iria mandar dar, ele ia mandar roubar. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus não. Deus, Ele deixou escrito na sua palavra que nós devemos lançar sementes, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Melhor coisa é dar do que receber. Eu estou trazendo aqui um exemplo bem simples, para você entender que muitas vezes vem impressões no nosso espírito, e nós precisamos julgá-las pela palavra de Deus, porque Deus nunca dará uma instrução por meio de um conselho do seu espírito no nosso coração, diferente do que aquilo que já está escrito aqui. Amém? Olha só, queridos, muitas vezes nós erramos porque tomamos decisões erradas, influenciadas por um momento de pressão. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz isso, mas o fato de eu tomar uma decisão errada e ter quebrado a cabeça me alertou de que eu não devo fazer a mesma coisa, e eu posso ajudar outros a não cair no mesmo erro que eu. Muitas vezes eu tomei decisões erradas porque eu estava debaixo de uma pressão, debaixo de um momento, atribulado, e eu acabei tomando aquela decisão errada. E toda decisão errada, ela tem consequências, ela traz dano. Ou muitas vezes nós tomamos as decisões baseadas apenas num desejo pessoal,
um desejo que você tem e você toma uma decisão baseada num desejo e não numa direção de Deus, não numa aprovação de Deus. E quando nós fazemos isso, tomamos decisões influenciadas por pressão ou apenas por um desejo pessoal, nós teremos problemas. Pior do que isso é você tomar decisões baseadas no conselho dos ímpios. Eu não sei quanto a você, mas há muito tempo atrás, eu ouvia o que as pessoas falavam e achava que eu deveria tomar uma decisão baseada no que fulano disse, Beltrano disse. Mas quando eu olho para a palavra, está escrito em Salmo capítulo 1, versículo 1, você não precisa abrir, mas lá está escrito o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Isso explica porque muitas vezes tomamos decisões erradas, porque nos aconselhamos com a pessoa errada. Cuidado com as associações que você faz. Muitas vezes nós tomamos conselho com pessoas que têm uma mentalidade formada pelo mundo, que na verdade aquele conselho vem permeado por uma intenção errada, de te ver derrotado, fracassado, dando um chute fora. Um conselho de uma mente influenciada pelo mundo, influenciada por Satanás. E é por isso que Salmo capítulo 1 diz: como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, entenda algo. A voz do mundo não é a voz de Deus. Não, a voz do mundo é a voz de Deus. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito que a voz do mundo é a voz de Deus? Eu vou dizer algo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que Satanás é o Deus deste século, é o Deus deste mundo. Ou seja, a voz do mundo jamais será a voz de Deus, porque o mundo jaz no maligno. E a Bíblia nos alerta a não seguir o conselho dos ímpios. A minha pergunta, sem que você responda: com quem você está se aconselhando? Quais são as pessoas que você pede opinião? Qual a sua opinião? O que você me diz a respeito disso? Cuidado. Sabe por quê? Porque você está quebrando se você tem esse tipo de comportamento, você está quebrando um princípio estabelecido por Deus na sua palavra. Se ali está escrito que como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, também eu posso entender como é triste a vida daquele que segue o conselho dos ímpios. Então cuidado. Cuidado quem você ouve, cuidado quem você se aconselha, cuidado com quem você se associa, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu não estou dizendo que você deve cortar as amizades com as pessoas que não conhecem Jesus. Não é nada disso. Como elas vão conhecer Jesus se você cortar uma amizade com ela? Agora, você pode manter a amizade e você pode dar conselho, mas não é sábio da sua parte tomar conselho com alguém que não tem a mentalidade influenciada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Sabe, lá em Jó capítulo 12, você não precisa abrir, estou parafraseando para você, daqui a pouco já peço para você abrir sua Bíblia, mas lá em Jó capítulo 12, versículo 13, diz o seguinte: diz que com Deus está a sabedoria e a força e o conselho e o entendimento. Olha que interessante. Com quem está a sabedoria? Diga: com Deus. Com quem está a força? Com quem está o conselho? Com quem está o entendimento? Então não busque nos homens, a menos que sejam homens de Deus, ok? Homens que têm uma palavra de Deus para você. Estas pessoas você deve se aconselhar, porque aqui está escrito que com Deus está a sabedoria, com Deus está a força. Ele tem o conselho, Ele tem o entendimento. Sabe o que esse texto está dizendo? Está dizendo que Deus, Ele entende perfeitamente a sua situação e Ele tem o conselho certo para você. Sabe aqueles momentos que você não sabe lidar com aquela situação e na verdade ninguém tem uma resposta para você? Você já passou por momentos assim? Parece que ninguém tem uma luz para você. Você não sabe como lidar com aquilo. Mas aqui está dizendo que Deus tem o conselho.
Ele tem a sabedoria, Ele tem a força. Amém, queridos? Ele tem o conselho. E se você for na fonte certa, você vai ter a resposta certa. Amém? Glória a Deus. Eu estou te instruindo, querido, nessa noite, nesse final de tarde, início de noite, a você não ficar mais atirando para todo lado. Você não tem mais tempo a perder. Os dias estão passando cada vez mais rápido. Já estamos no final do ano. Parece que foi ontem que começou. Os dias estão sendo abreviados, como diz as Escrituras, porque a Bíblia diz que no final dos tempos os dias se abreviarão. As coisas estão acontecendo assim, ó, a galope. Então não podemos mais perder tempo. Nós não temos tempo para errar. Não tem tempo mais para tomar decisões erradas e depois correr atrás do prejuízo. Não! Errar é pecado? Não! Mas acertar é melhor. E para andar em acerto, basta seguir o conselho de Deus. Para andar em acerto, basta seguir o conselho do Espírito Santo de Deus, que habita em você. E que vai te instruir de acordo com aquilo que está escrito. E então você não vai errar. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, lá em Provérbios capítulo 16, versículo 1, diz assim. Eu vou ler para você. Diz assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Isso não é uma bênção? Você pode planejar. Você deve planejar. Ah, não, eu não faço planos. Eu vou dizer para você que Satanás faz planos. Se você não fizer planos, Satanás vai fazer para você. Não, eu não planejo nada, pastor. Não tem problema, Satanás se encarrega de planejar o seu futuro. Eu sei que você não quer isso. Aqui está escrito que ao homem foi concedida a habilidade ou a capacidade de planejar. Mas o texto não para aí. Diz o seguinte: entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Numa outra versão diz o seguinte: muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu sei que seu coração já está planejando o que vou fazer o ano que vem. Normalmente é assim, chega no final do ano, você faz uma lista de coisas para o próximo ano. Ah, vou para a academia, faz uma matrícula, vai 2 vezes e não vai mais. E ainda faz aquele pacote de 6 meses, né? Para ficar mais barato. Aí é pior ainda, porque você paga 6 meses e vai 1 mês só. Não, você não é desses, tá bem? Você não é dos que retrocedem. Ah, vou emagrecer tantos quilos, vou fazer academia, vou fazer um curso de inglês, vou não sei o quê. Vou empreender um negócio novo. Faz uma lista de coisas. Você pode e deve. Porque se você não planejar, Satanás vai planejar para você. Aonde está isso na Bíblia? Está escrito. Está escrito que Satanás, ele planeja intentos. A Bíblia diz: não ignoreis os seus ardis. Ardis são intentos. Sabe o que é intento? Plano. Nós não devemos ignorar que Satanás planeja coisas para nos passar a perna. Mas saia na frente. Planeje você. Agora, ainda que você planeje o seu próximo ano inteirinho, saiba de uma coisa: a resposta certa vem dele. Quer um conselho? Coloque sua agenda à disposição de Deus. Senhor, eu planejei essas coisas aqui. O que é daqui que eu tenho que riscar? O que é que eu preciso acrescentar? Eu tenho certeza de uma coisa: o seu ano será muito bem sucedido. Você não vai errar. Você vai acertar. Você vai prosperar. Porque Deus está envolvido com os seus planos. Muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, entenda algo. Quem planeja sozinho, eu não sei se você já fez isso. Eu vou dar uma dica para você, homem. Porque o homem tem esse espírito empreendedor e muitas vezes ele chega em casa e convida a mulher para olhar o carro novo que ele comprou. Ela não participou nem da escolha. Tem homem que é assim. Nem foi consultada para ver se a opinião dela concorda, né? Mas um homem sábio, antes de fazer qualquer coisa, ele se aconselha com Deus, mas também com sua esposa.
Porque como andarão dois juntos se não houver acordo? Você não quer ter problema com a sua esposa, você homem, se aconselhe com ela. Não é para ela dizer o que vai ser, o que não vai ser, mas para que ela possa concordar com você naquela decisão que vai ser tomada. Porque depois, se der problema, você vai ter um problema ainda maior, porque vai vir uma frase: eu não te falei? Agora, quem planeja sozinho, sem consultar a vontade de Deus, em algum momento ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Eu garanto isso para você. Quem planeja sozinho, toma decisões sozinho, sem se aconselhar com Deus, em algum momento aquilo vai dar problema. E quando dá problema, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Por quê? Porque não consultou. E eu digo para você que Deus age de forma preventiva. Ninguém instala um projeto de incêndio porque quer que pegue fogo. Instala um projeto de incêndio para que, se porventura tiver algum risco, ele está pronto para lidar com aquilo. Ninguém põe um alarme porque quer que o ladrão entre. Ele põe um alarme de forma preventiva. Agora, tem gente que acha que Deus é corpo de bombeiro. Se mete em rascada, não consulta a Deus, não se aconselha com irmãos em Cristo, que tem um conselho de Deus para dar. Se mete numa barcaça furada, o negócio pega fogo, e depois: oh, Senhor, você não está vendo? E eu fico imaginando o Senhor: filho, você não me consultou. Aí acha que Deus é corpo de bombeiro, que está ali pronto para apagar incêndio. Eu digo para você que Deus vai te socorrer ainda assim, porque Ele é misericordioso. Mas não é a melhor forma. A melhor forma é se aconselhar com Ele. Amém, queridos? Olha só que interessante. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Diga: boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sabe o que isso significa? Que Deus tem vontade. Deus tem vontades. E quando nós cedemos à vontade de Deus, cedemos a nossa vontade debaixo da vontade de Deus, nós vamos colher os frutos. Lembra de Jesus? Jesus tinha uma vontade própria. E Jesus não desejou ir para a cruz. Eu não sei se você já ouviu isso. Provavelmente alguns sim, talvez outros não. Mas Jesus não desejou ir para a cruz, a ponto de ele orar por 3 vezes e de: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Ele orou por 3 vezes. Ele tinha uma vontade. Qual era a vontade de Jesus, homem? Não ir para a cruz. Mas o que foi que ele disse? Antes faça-se a tua vontade. E porque ele fez a vontade do Pai, cedeu a sua vontade, a vontade do Pai, então Isaías 53 se cumpriu o que está escrito: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Você quer ficar satisfeito? Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Porque muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa vem dele. E a resposta de Deus traz junto os resultados. A vontade de Deus está envolvida com a resposta de Deus. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, manifestada na vida de seus filhos. Eu sei que grande parte de vocês que estão aqui já são pais ou mães. E eu sei que vocês fazem de tudo para dar o melhor para os seus filhos. Se sacrificam muitas vezes. Deixam de usufruir coisas que vocês gostam. Abrindo mão de coisas que vocês gostam, para favorecer os filhos de vocês. Não é assim? Todo pai, toda mãe tem isso no coração, porque são seus filhos. Agora, a Bíblia diz que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá nosso Pai Celestial? Ele é um bom Pai. Deus não é bipolar. Tem gente que acha que Deus acorda mal-humorado num dia. Não, Deus acordou irado. Hoje Ele está malvado, está me dando umas correadas. Sofri uns problemas, bati o carro, enrosquei no poste, sei lá. É Deus me tratando. Não. Entenda algo. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita.
E a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele, e nele não há mudança, nele não há variação, porque seu pai é um bom pai em todo o tempo, e ele preza por cuidar de você, para te manter debaixo das suas asas, debaixo do seu guarda-chuva, porque se você estiver debaixo do guarda-chuva de Deus, você está protegido. E sabe como você permanece debaixo do guarda-chuva de Deus? Debaixo dos conselhos da sua palavra e do seu espírito. Quando você anda submisso aos conselhos de Deus, Deus está no controle. E quando Deus está no controle, Deus está agindo. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Glória a Deus! Sabe, queridos, nós só podemos discernir a vontade de Deus pelo Espírito. É porque tem gente que acha que para entender a vontade de Deus ele tem que vir na igreja e esperar o profeta falar. Eis que te digo, varão. Não. Um filho conhece a voz do pai. Deus é o seu pai. Um filho consegue discernir a voz do pai no meio de um monte de gente conversando. E é o meu pai falando. É uma verdade. Naturalmente falando é assim. Então, você pode discernir a vontade do pai. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se nós ouvirmos a voz de Deus, seguimos os conselhos da sua palavra, discernindo a vontade de Deus, nós vamos errar menos e acertar mais e ter menos problemas. Amém, queridos? Porque você tem um bom pai. Agora, nós só podemos discernir a vontade de Deus espiritualmente. Nós não vamos discernir a vontade de Deus assistindo Big Brother. Tem gente que quer discernir a vontade de Deus assistindo novela. Tem um demônio na televisão? Não, mas talvez na mão de quem está controle, sim. Tem que botar a TV no lixo. Não, traz para a igreja que usa na igreja de criança. Não tem que botar fora, não. Nada disso. Domínio próprio. Diga domínio próprio. É porque tem gente que quer ouvir Deus falar assistindo Big Brother, malhação, esses trem tudo aí. Não. Você vai ouvir Deus falar orando, lendo a Bíblia, jejuando, discernindo a voz de Deus. Porque Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24 diz que Deus é Espírito. E como que eu posso discernir a voz de um Deus que é Espírito? Somente de forma espiritual. Você não consegue discernir a voz de Deus de outra forma, a não ser pelo Espírito. E Romanos 8,14 diz o seguinte: que todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Olha que interessante. Diga, guiados pelo Espírito. Isso quebra muita coisa. Infelizmente, grande parte dos crentes, eles vêm para a igreja para esperar um profeta se levantar, apontar o dedo na cara e dizer: eis que te digo, varão. Isso é sinônimo, sabe do quê? De falta de comunhão com o Espírito, falta de leitura da palavra. Porque quando você precisa de um interlocutor, é porque a comunicação está truncada. É mais ou menos quando o marido está brigado com a esposa. Ele manda o filho: vai lá e diz para sua mãe isso. Aí ela fala: mãe, o pai disse isso. Vai lá e diz para ele isso. Mãe, o pai disse isso. Precisa de um interlocutor, porque os dois não se falam. A comunicação está truncada. Então precisa de um mediador. O que eu estou querendo dizer com isso? Que profeta não é de Deus? Não é de Deus. Filho também é de Deus, que media uma conversa às vezes. Mas quando Deus precisa levantar alguém, é porque nós estamos tão secos espiritualmente falando, que não estamos discernindo a voz de Deus. Aí é necessário Ele levantar alguém. Entenda algo: você tem um bom pai, que te ama, que cuida de você, que quer o melhor para você, mas Ele também quer que você dedique tempo para ouvi-lo, para se aconselhar com Ele. Imagina comigo. Aqui está Dona Idalina, se sua filha chegasse e dissesse: mãe, me aconselha aqui, o que eu faço? A senhora ia dizer: ô filha, quer resolver o problema? Se atira embaixo de um caminhão, tira sua vida. Diria isso? Filha!
que é filha, o conselho seria um bom conselho. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós nos aconselhamos com Deus, Ele é um bom Pai. E Ele sempre nos dará o melhor conselho. Mas por que erramos tanto? Porque não nos aconselhamos. Porque não ouvimos a voz de Deus, porque não meditamos na palavra. Porque Deus, Ele fala por meio da sua palavra. Amém, queridos? Ah, faz tempo que Deus não fala mais comigo. Provavelmente porque faz tempo que você não lê a Bíblia. Pastor, faz um mês que Deus não fala mais comigo. Então deve fazer um mês que você não lê a Bíblia. Porque Deus fala por meio da sua palavra. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora, entenda algo. Romanos 8,14 diz que aqueles que são filhos de Deus, quem é filho de Deus aqui? Estes são guiados pelo Espírito de Deus, ou pelo menos deveriam ser. Guiados pelo Espírito. Não é guiado pelo conselho dos ímpios. Não é guiado pelo colega de trabalho que vai para macumba. Não é guiado pelo colega de escola que vai para balada, fuma um baseado. Não! Não é se aconselhando com quem muitas vezes quer o seu fracasso, não a sua vitória. É se aconselhando com aquele que tem o conselho certo, aquele que tem a resposta certa, aquele que pode te dar certeza de que você tem um futuro glorioso pela frente, se você andar segundo os seus princípios. Amém? Então Romanos 8,14 diz isso, que aqueles que são filhos de Deus, eles devem ser guiados pelo seu Espírito. Agora, se você quiser saber, você está virando o ar para cima? Rapaz, é de Deus. Eu estava gelando minha nuca aqui. Estava quase virando um pinguim aqui. Oh, aleluia. Vai dar tudo certo. Glória a Deus. Amém. Se não foi carne nem sangue que te revelou, foi o Luciano. Você que pediu? Eu sabia. Mas foi de Deus. Está gelando aqui, mas está tudo certo. Queridos, olha só. Deixa eu dizer algo para você. Se você quer saber se a vontade de Deus está envolvida nas suas decisões, ou nas decisões que você pretende tomar, então, entenda, a decisão, se a vontade de Deus, ela está envolvida na decisão que você deseja tomar, então a decisão que você deseja tomar, ela tem que estar envolvida com uma inspiração divina. E você pode fazer algumas perguntas para você. A decisão que eu vou tomar, ela vai trazer benefício só para mim ou para as pessoas que estão envolvidas comigo? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se você quer saber se Deus está envolvido naquela decisão, faça uma pergunta. Essa decisão, ela vai trazer benefício só para mim? Ou ela também vai beneficiar quem está à minha volta? Ela vai beneficiar os meus filhos, os meus familiares? Ela vai trazer um benefício corporativo? Ou vai apenas me beneficiar? Porque Deus jamais ele vai estar envolvido com algo que cause dano nas outras pessoas. Consegue discernir como é fácil você saber quando Deus está envolvido com aquela decisão ou não? E nós precisamos perguntar para o Espírito Santo, essa decisão, ela vai comprometer a minha família, ela vai comprometer o meu relacionamento com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus parentes, ela vai trazer algum dano para a minha casa? Porque se traz dano, a vontade de Deus não está envolvida com aquela decisão. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você viu como está ficando mais claro agora? Como discernir a vontade de Deus? Sabe, queridos, a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 2, de 15 a 16, eu não vou ler para você, mas lá está escrito que o homem espiritual, ele julga bem todas as coisas, ele discerne bem todas as coisas, simplesmente porque ele tem a mente de Cristo. Sabe o que é ter a mente de Cristo? É pensar como Cristo. Mas talvez você diga, como que eu posso pensar como Cristo? Lendo a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, você entende como Cristo reagiria naquela situação. Você sabia que a Bíblia tem resposta para tudo?
A Bíblia tem resposta para lidar com finanças, a Bíblia tem resposta para a área sexual, a Bíblia tem resposta para empreendedorismo, a Bíblia tem resposta para questões familiares, a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo. Esse manual, ele é um manual, não é um manual de primeiro socorro. Não, tem gente que acha que a Bíblia é um manual de primeiro socorro. Se cortou, teve uma lesão, então ela quer um curativo. Primeiro socorro, vá para a caixinha de primeiros socorros. É mais ou menos como aquela caixinha de promessa. Vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Aí tira um versículo e vive de caixinha de promessa. Não! Aqui é um alimento balanceado. Isso aqui não é uma caixinha de primeiros socorros. Isso aqui é um manual de sobrevivência. Se você entender que aquilo que está escrito aqui vai te manter vivo até Jesus voltar, você garante que você valorizaria muito mais do que está escrito. Amém? Então a vontade de Deus está expressa na sua palavra. Vontade que é boa, agradável e perfeita. Glória a Deus. Agora, é só um homem espiritual que consegue discernir, porque ele tem a mente de Cristo. Agora, essas coisas são discernidas pelo Espírito. Lembra que eu falei isso? E lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Você não abriu sua Bíblia ainda não, né? Pois abra aí. Você é crente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Coríntios 2,12. Você achou comigo? Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Meu Deus, o que é isso? Sabe qual é o Espírito que vem do mundo? Espírito de medo, de covardia, de insegurança. Esse é o espírito do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas aqui diz que nós não recebemos o espírito que procede do mundo, mas o espírito que vem de quem? De Deus. Sabe o que isso significa? Que você é casa de Deus. Deus habita em você. O socorro que você precisa não vem de fora, está dentro, porque Deus habita em você. E Deus está pronto para te socorrer em toda e qualquer situação. Ele é um socorro bem presente em dias de angústia. Porque você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de quem? De Deus. Que Deus é esse? O Deus que fez o céu e que fez a terra. Gente, olha que coisa gloriosa. Um Deus tão grandioso, que teve a capacidade de fazer o céu e fazer a terra, decidiu habitar dentro de você. Para que naquele dia mais terrível, que você não sabe como lidar com aquela situação, tudo que você precisa fazer é entrar no seu quarto, fechar a porta, desligar o celular, desligar o celular, desligar o celular, desligar o celular. Por que eu estou falando isso? É porque a maioria das pessoas vai orar e deixa o celular no silencioso às vezes, ou às vezes nem põe e deixa do lado. Aí está orando, daqui a pouco faz pim. Entrou uma mensagem. Aí começa a orar de novo para buscar a vontade de Deus. Daqui a pouco, pim. Ei, você tem que decidir. Ou você dedica um tempo a ouvir a Deus, ou você dedica um tempo a ficar no WhatsApp. Você não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Está comigo? Eu estou dizendo que é pecado? Não! Equilíbrio. É saber o tempo de cada coisa. Pensa comigo. Você já conversou com alguém? Você está conversando com a pessoa, está conversando com ela, e daqui a pouco ela desvia o olhar de você e começa a olhar para o outro lado. Você está falando com ela, e ela faz de conta que está prestando atenção em você, e daqui a pouco ela está olhando para o outro lado, prestando atenção no que está acontecendo à volta. Você já passou por uma situação como essa? É ruim ou não é ruim? Você se sente desvalorizado, desmerecido, você se sente constrangido com aquela situação. Você está dedicando um tempo a conversar com aquela pessoa, e aquela pessoa desvia o olhar e começa a prestar atenção no que está acontecendo à volta.
É exatamente assim. Você não se sente mal com isso? É exatamente como Deus se sente quando Ele está falando conosco e nós desviamos a atenção para as coisas que estão à nossa volta. Então não espere ouvir Deus falar com você, se dispersando, se distraindo com as coisas desse mundo. Sabe, querido, você sobrevive sem WhatsApp. Você sobrevive sem Facebook. Você sobrevive sem o smartphone. Eu estou dizendo que isso é pecado? Não é, eu tenho e uso. Equilíbrio é a palavra-chave. Há 15 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha isso. E todo mundo vivia muito bem. É ou não é verdade? Eu nunca vi ninguém morrer por falta de informação. Fulano morreu. É mesmo? O que houve? Falta de WhatsApp. Não. O que eu estou querendo dizer com isso, querido? Se quer errar menos, ouça mais a voz do Espírito Santo. Se quer errar menos, considere mais o que Deus fala na sua palavra. Você quer ter êxito nas suas decisões, se aconselhe com o Espírito Santo. Se aconselhe com pessoas que professam a mesma fé que você. Não se assente para ouvir o conselho dos ímpios, porque isso é barco furado. Estou te ensinando a você não errar mais. Você vai entrar em 2019 diferente. Eu tenho certeza de uma coisa, daqui para frente você não vai mais perder tempo, você vai ser mais assertivo, vai ter muito mais êxito, muito mais resultado. Amém? Sabe que pelo simples fato de que você recebeu o Espírito que vem de Deus. Lá em João capítulo 14, abra comigo lá. João 14, 17. João capítulo 14, versículo 17. Abriu comigo? Antes de ler, eu quero que você repita comigo. Eu recebi o Espírito que vem de Deus. Amém? Você recebeu esse Espírito. Que Espírito é esse que você recebeu? João capítulo 14, versículo 17, Jesus está explicando acerca desse Espírito. E ele diz o seguinte, que o Espírito que nós recebemos é o Espírito da verdade. Diga, da verdade. Não é o Espírito do erro, nem o Espírito da mentira, nem o Espírito do engano. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o conhece. Para um pouquinho, olha para cá. Por que é que nós não nos aconselhamos com os ímpios? Porque os ímpios não têm o Espírito da verdade. Como você pode esperar ter uma resposta certa de alguém que não tem o Espírito da verdade? Aqui está claríssimo. Nós recebemos o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Por que não pode receber? Porque não o conhece. Mas o texto continua e diz, mas nós o conhecemos. E não para aí, e diz o seguinte, e habita em nós. Nós o conhecemos e habita em nós. O Espírito de Deus habita em você. A minha pergunta é, você se relaciona com alguém que habita dentro de você? Sabe, queridos, quanto mais próximo você fica de alguém, mais você o conhece. É uma verdade. Eu conheço minha esposa só de olhar para ela. Sei quando ela está irada, sei quando ela está boazinha. Só de olhar, eu já sei. Sei quando ela está, desconfortável com algo que eu estou fazendo. Eu olho para ela, pisei na bola. Eu conheço. Porque eu convivo com ela, durmo com ela, acordo com ela. Conheço. Então, eu só de olhar para ela, a reação dela, eu sei, tá bom, tá ruim, tá mais ou menos. O que eu quero dizer com isso? Que quanto mais nós conhecemos o Espírito Santo que habita em nós, mais nós seremos instruídos por Ele. Sabe, algumas vezes você precisa parar tudo e simplesmente dizer, Senhor, o que eu faço agora? Senhor, o que eu devo fazer diante dessa situação? Senhor, qual é a decisão que eu devo tomar? Porque Ele é o conselheiro. E ainda que você faça muitos planos, Ele tem a resposta certa para você. Amém? Glória a Deus. Olha que interessante. Esse Espírito da verdade
A Bíblia diz que Ele nos ensina todas as coisas. Ele nos guia a toda a verdade. Sabe, queridos, eu não sei se você já percebeu ou já viu isso, né? Isso acontece muito lá na igreja. Quando chega uma criança nova na igreja, não sabe ainda aonde estão as coisas, a monitora da salinha, ela pega aquela criança, toma pela mão e leva ela até o banheiro, leva ela até o pai e a mãe. Ela é conduzida por aquela monitora, guiada por ela, ok? Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito da verdade, Ele não somente nos ensina todas as coisas, mas nos guia a toda a verdade. Nos toma pela mão. É como se o pai estivesse falando com você: filho, não faz isso porque vai dar errado, vai por aqui que é melhor, toma essa decisão que é melhor. Como você sabe que é Deus falando com você? Você sabe por dentro. Existe uma paz no seu coração, blindando o seu coração. Existe um sinal verde por dentro, uma alegria por dentro, quando Deus está envolvido com aquilo. Aonde há insegurança, onde há medo, cuidado. Aonde há algo dentro de você que arranha, cuidado. Ele está dizendo que, filho, aí não é o melhor caminho. É porque tem gente que acha que Deus vai vir do céu montado num anjo, batendo asa, vai bater na porta e dizer: ei, acorda, rapaz, que eu quero te dar umas dicas. Não! Deus não vai vir do céu para falar com você pelo simples fato que Ele já deu o Espírito Santo para te aconselhar, que habita em você. Então, quando você dobra o seu joelho no pé da cama, abra seu coração e diga: Senhor, eu não sei o que fazer, mas Tu tem a resposta certa para mim. Me dá uma palavra, para que eu, lendo a Tua palavra, eu tenha a resposta que eu preciso. Amém? Eu tenho certeza que vai brotar no seu coração textos, versículos. Não haja daquela forma: eu quero ver o que Deus quer falar comigo, aí abre a Bíblia em qualquer texto. Não é assim. Sabe como Deus vai falar com você? Te dando os versículos, inspirando o seu coração. E quando você abrir a Bíblia, naquele endereço, você vai ver nitidamente Deus falando com você. Amém, queridos? Agora, esse Espírito, Ele nos ensina, Ele nos guia, Ele nos mostra o tempo e o modo de cada coisa. Sabe, queridos, o Espírito Santo, Ele é tão cavalheiro, tão bom, tão zeloso pelas nossas vidas, que Ele nos guia, Ele nos ensina e Ele nos mostra o tempo e o modo. Quantos sabem que se você tirar um pão antes do tempo do forno, ele vai ficar cru por dentro? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque existe um tempo determinado para que ele fique pronto. E muitas vezes nós queremos grandes coisas da parte de Deus, mas não estamos prontos para recebê-la. Porque se receber, nós vamos nos corromper. Se receber, nós vamos deixar o nosso coração ficar orgulhoso, vaidoso demais, e vamos ter problema. Quantas pessoas você conhece que receberam bênçãos de Deus e se desviaram por causa das bênçãos? É ou não é verdade? Não estavam prontos, não estavam maduros para lidar com aquilo, se deixaram corromper por aquela situação. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele nos guia toda a verdade, nos ensina todas as coisas e nos mostra o tempo e o modo de cada coisa. João capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte, eu vou ler para você, mas na verdade eu vou parafrasear, diz assim: lá está escrito que o Espírito da verdade, sabe qual é o Espírito da verdade? Que habita em você. Diga: o Espírito de Deus habita em mim. É o Espírito da verdade. Lá está escrito que o Espírito da verdade que habita em nós, Ele nos anunciará as coisas que hão de vir. Olha que interessante. O Espírito de Deus que habita em você, Ele te anuncia coisas que nem aconteceram ainda. Muitas vezes você está aqui sentado preocupado com o dia de amanhã, e o Espírito de Deus que habita em você, Ele é Senhor do tempo, já foi no seu futuro, sabe como vai ser, e Ele pode te alertar de algumas coisas, e Ele sabe que se você tomar uma decisão errada, você vai ter problema. Então Ele te antecede coisas. Ei, não vá por aí, vá por aqui que é melhor. Ele anuncia coisas que hão de vir. Imagina quantas coisas erradas você já fez, quantas decisões erradas você já tomou, e quantas vezes você disse: se eu pudesse voltar atrás eu faria tão diferente. É ou não é verdade?
Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tão diferente. Eu não quero frustrar você, mas você não vai poder voltar atrás. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Você pode olhar para frente e ver o seu futuro. Porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade, aqui está escrito, em João 16:13, ele nos anunciará as coisas que hão de vir. Agora, uma vez que nós estamos conectados com o Espírito Santo, sabe quem está conectado com o Espírito Santo? Você está recebendo instruções constantemente. É mais ou menos quando você está conectado com o seu celular. Você pode até estar andando, mas de repente começa a entrar mensagem, não é assim? Aí quando você está dirigindo, você não pode olhar porque se distrai, mas daqui a pouco você dá uma paradinha, logo você pega para ver o que está escrito. Você estava ali fazendo tantas coisas e as mensagens estavam chegando. É uma verdade. Por quê? Porque você estava conectado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, as informações de Deus começam a ser depositadas no nosso coração. Amém? Então, entenda, nós precisamos nos manter conectados com Deus além do culto. Eu vou para o culto para ficar conectado com o Espírito Santo. Então quando você sai da igreja, você despluga? Desconecta, desliga? E só se liga com o Espírito Santo no próximo culto? Não, querido. Deus te fez casa de Deus, santuário do Espírito Santo. E quando você sai desse ambiente de culto, o Espírito Santo vai com você. Amém? Porque você é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, quando nós estamos conectados com o Espírito Santo, nós temos acesso a informações espirituais acerca do nosso futuro. E essas informações, uma vez recebidas, elas vão facilitar a nossa caminhada. Deus não quer que nós erremos o caminho. A Bíblia diz que a vereda do justo, sabe o que é a vereda? Caminho. O caminho do justo, ele é como a luz da aurora. Sabe o que é a luz da aurora? É um dia que vai amanhecendo. Você levanta bem cedo, antes do sol raiar, você percebe que o dia está clareando. Você consegue enxergar algumas coisas, mas não completamente. É ou não é? Se enxerga de uma forma limitada. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que as coisas vão ficando cada vez mais claras e daqui a pouco você já consegue enxergar mais longe. É ou não é verdade? O que eu estou querendo dizer com isso? A Bíblia diz que o caminho do justo, a nossa caminhada, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando até que se torne dia perfeito. E quem anda de dia não é o caminho. Quem anda de dia não tropeça. Quem anda de dia está vendo coisas que estão ainda longe, mas ele sabe que vai chegar lá, porque ele está vislumbrando elas lá na frente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Você quer andar sem erro? Ande pela luz da palavra. Você não quer errar o caminho? Ande à luz da palavra e você não vai errar o caminho. Seu caminho vai ser um caminho iluminado pela vontade de Deus que está escrita aqui. Eu quero só ler ainda um texto com você, mas eu quero ler uma versão de Bíblia bem contemporânea. Eu estou encerrando já, mas eu quero ler uma versão de Bíblia bem contemporânea, Isaías 46, de 8 a 11. Você provavelmente não tem a versão da Bíblia Mensagem, então apenas ouça, porque eu vou ler para você. Lá está escrito o seguinte, eu prefiro que você ouça, porque provavelmente você não tem essa versão de Bíblia. Mas o texto que eu vou ler é Isaías 46, de 8 a 11, na versão da Bíblia Mensagem, diz assim, preste atenção, eu sou o único Deus que já tiveram e terão. O texto não para aí, é Deus se apresentando, ele diz, eu sou o único Deus que já tiveram e terão, incomparável, insubstituível, desde o começo, avisando a vocês como será o fim. Sabe o que isso significa? Que Deus está pronto para te alertar de coisas que estão lá na frente. Ao longo de toda a caminhada, revelando a vocês o que irá acontecer, encorajando-os
Conheço tudo há muito tempo. Vou fazer exatamente o que me propus a fazer. Eu disse e certamente vou cumprir. Eu planejei. E é como se já tivesse sido feito. Deus planejou a sua vida, querido. Salmo 139 diz o seguinte: que quando você ainda era uma criatura informe, todos os seus dias estavam escritos no livro da vida. Então você não veio a esse mundo como fruto do acaso. Você veio como parte de um projeto divino. Deus idealizou a sua vinda a essa terra nesse tempo. E mais do que isso, Ele projetou a sua passagem por essa terra. Quando você ainda nem existia, era apenas uma sementinha, Deus já tinha escrito todos os seus dias, planejado o seu futuro. Talvez você diga, mas por que eu errei tanto? É porque você não descobriu os planos de Deus. É porque você andou nos seus próprios planos. É porque você tomou decisões sem consultar o Espírito Santo. Tomou decisões sem consultar o dono da sua vida. Sabe, queridos, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele está pronto para te dar o conselho certo. Pronto. E digo mais: a nossa parte é fazer algo com o conselho de Deus. Deus está pronto para te aconselhar pela palavra e pelo Espírito. Essa é a parte de Deus. A sua parte é fazer algo com aquilo que você ouviu. Eu estou sendo boca de Deus para você nessa noite. Eu estou te passando conselhos da palavra. A minha responsabilidade termina, sabe quando? Quando passar por aquela porta, pegar a estrada e voltar para a minha cidade. A sua responsabilidade começa quando? Quando estas verdades chegarem nos seus ouvidos. A minha termina e a sua começa. Eu tenho uma responsabilidade com Deus sobre a minha vida. Mas a sua vida é sua responsabilidade. Ele tem o conselho certo para você. Agora, não espere que Deus faça algo que você deve fazer. Sabe, queridos, muitas vezes nós somos enganados. Ah, se Deus quiser, se Deus fizer, se Deus isso, se Deus aquilo. E eu digo algo: Deus quer o melhor para você. Mas a parte que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Salmos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não segue o conselho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Salmo capítulo 1. Tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Ele tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E o texto continua e diz: e porque ele medita dia e noite, tudo que ele fizer prosperará. Você medita e pratica, medita e pratica, medita e pratica, e então você prospera. A sua prosperidade não está vinculada a uma campanha. Não, venha para cá, faça isso ou aquilo. Se você vier 9 vezes e a 10ª de joelho, você vai receber sua bênção. Não. Tudo que você precisa para prosperar é meditar, praticar, e você vai prosperar. Aqui está o conselho de Deus. Agora lembre de uma coisa: quando é que Deus está no controle? Quando você está no controle, debaixo dos conselhos de Deus. Amém? Deus vai assumir o controle das situações difíceis da sua vida quando você parar de espernear e começar a confiar. Você quer saber quando Deus não está no controle? A gente tem uma predisposição a espernear. É ou não é verdade? Quando o negócio está apertando, você esperneia. Eu estou usando uma linguagem figurada aqui. Você está entendendo, né? Se você está esperneando, é porque Deus não está no controle. É porque você está no controle. Porque, volto a citar o texto que eu falei no início: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Quando Deus vai assumir o controle? Quando você estiver no controle, debaixo dos conselhos de Deus. Sabe, queridos, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz que nós somos cooperadores de Deus. Diga, cooperadores. Somos cooperadores de Deus. Sabe o que é cooperar? É trabalhar junto. Deus espera que você seja proativo. Trabalhe junto com Ele, cooperando com Ele. E é por isso que lá em Salmo 37, versículo 5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Sabe o que é entregar o caminho? Entregar o futuro. Entregar o caminho é você entregar os seus planos, os seus projetos. Caminho fala de uma jornada. Entregue os seus planos, entregue os seus projetos. Coloca isso nas mãos de Deus. Confia nele e deixa Ele fazer alterações no seu projeto. E preste atenção nisso. Sabe quando Deus vai assumir o controle? Quando você estiver disposto a deixar o projetista fazer alterações no seu projeto. Tenho certeza que as coisas acontecerão de uma forma muito mais plena. Sabe, queridos, eu quero encerrar essa mensagem antes de celebrar a ceia com você, citando o que está escrito em Jeremias 29:11. Lá diz o seguinte: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos de dar-lhes um futuro e um propósito, um fim que desejais, em outra versão. Eu é que sei os planos que tenho a respeito de vós. Em outra versão diz: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. Sabe o que está acontecendo? Nesse exato momento, Deus está pensando a seu respeito. Não fique esquentando a sua cabeça pensando coisas que Deus já está pensando. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Amém?